na Terra, né? E aí a gente precisa começar com sabedoria, superando essa adolescência espiritual, porque eu entendo também que os líderes eles foram formados assim, né? E hoje está começando a se abrir espaço para pessoas que pensam, que dialogam, uma juventude que aceita o contraditório, pastores estão se levantando que aceitam o contraditório para mudar, né? Democracia da informação. Uma democracia da informação, a administração, né? Como, né, falar, tem presbiteriano que você tem um presbitério, ou a batista que você é congregacional, ou a nazareno que é representativo, onde o membro tem voz, né? E tantos outros. Então, assim, hoje nós precisamos, no meu entendimento, de uma nova reforma, né? De uma reforma que valorize, e aí tem um ponto que é polêmico, vou concluir, mas que às vezes a gente fala tanto, não, porque o protestantismo é anti-humanista, é anti-racionalismo e tudo mais, mas você vai ver na própria Dieta de Ormus, né, Lutero falando que com o poder da graça nós podemos, né, conscientemente olhar para as escrituras, e não, ele nunca defendeu o livre, isso me dá um asco quando eu leio isso nos livros, né, que Lutero defendeu livre interpretação, ele nunca usou esse termo. Sempre foi livre exame, tem muitos livros falando livre exame, você tem o livre exame das escrituras, mas as escrituras vão dizer, né, Pedro vai falar na sua carta, né, 2 Pedro 1, 20 e 21, né, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura é de quê? Particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então que a Bíblia só tem um significado. Tá? Não tem várias interpretações, ela tem um significado e ponto, né? E tem que fazer a exegese correta. Mas nós cremos que pela graça, né, e o protestantismo ele também é fruto de uma influência cultural que é o Renascimento, e o Renascimento era o quê? Era uma volta aos originais. Enquanto você tem, por uma veia secular, a volta aos gregos, aos clássicos, dentro da igreja você tem uma volta aos originais, hebraico, né, grego, ler a Bíblia nos originais. E isso, né, essa crença no poder da graça, né, agindo na razão, ela nos ajuda realmente, a ter uma fé mais consciente. E não uma fé só emocional, que é o que tem acontecido hoje, e que leva a esses aprisionamentos meio que papais, né, hoje. Não sei se eu respondi, mano. Não respondeu perfeitamente. Eu queria entrar em dois aspectos do Sola Escritura, e um deles baseado numa afirmação de Jesus, de João, capítulo 10, verso 34 e 35, que eu queria que a gente pudesse ler, porque vai chamar a atenção. Jesus está numa discussão ali, os judeus pegam em pedras para atacar nele, porque acreditam que a afirmação anterior dele é de que ele é quase um deus, ou um deus, uma afirmação divina acerca de si mesmo. E Jesus responde, no verso 33, ele vai dizer assim, João 10, 33, responderam-lhe os judeus, né, judeus primeiro, não é por obra boa que te apedrejaremos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu um homem, te fazes Deus a ti mesmo. Aí o verso 34 vai dizer assim, replicou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses. Ele vai remontar um salmo, Salmo 82, se me falha a memória, que vai tratar uma ideia de juiz, né, de que os juízes de Israel são pessoas que estão figurando numa posição que Deus colocou eles de julgamento, né? E aí acaba sendo uma espécie, um tipo, né? A gente chama um tipo de Deus, no sentido do que eles estão fazendo ali. Então Jesus vai usar as escrituras para afirmar, eu posso sim estar pronunciando as coisas que pronunciei, mas ele vai, no verso 35, vai falar o que nos chama atenção porque estamos estudando. Se ele chamou Deus aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, olha que interessante, e a Escritura não pode falhar. Então vai dizer que as Escrituras não podem falhar, são inerrantes. O conteúdo da Escritura é um conteúdo, o conteúdo da Bíblia, que a gente chama de Escritura, a Bíblia, ele não pode falhar. E quem está dizendo isso aqui? Foi Paulo? Se fosse, eu também creria. Foi João? Se fosse, eu também creria. O próprio Deus da palavra, o próprio Cristo está falando ali acerca da inerrância, da infalibilidade da Escritura. Eu tenho uma pergunta em relação a até onde essa inerrância existe, no sentido de que há falhas pontuais que são apontadas. Você tem Davi colocado como 8º filho, depois como 7º. Você tem o número de animais de Faraó, de Salomão sendo colocados
com números diferentes. A gente tem alguns problemas pontuais na escritura em relação a problemas materiais, né? Até onde... É uma pergunta retórica, na verdade. Até onde essa inerrância existe? É possível que existam pontos, erros pontuais que não comprometem o material? A gente só vai gastar um pouquinho só de tempo nisso para não Sim, claro. Tá tranquilo? Ele pediu para responder aqui. Não, eu vou, para poder, que eu sou meio prolixo, né? Vou tentar ser direto. Vou citar o Millar Erickson, né? Na sua teologia sistemática. Ele faz uma distinção que eu acho interessante. Claro que cada teólogo vai usar uma terminologia, mas querendo dizer a mesma coisa. Né? Que ele vai falar sobre a diferença de inspiração plena para inspiração absoluta, né? Ou inerrância plena e inerrância absoluta. A gente precisa entender que a Bíblia ele é um livro religioso, é um livro de fé e que tem um propósito, né? Nós vamos ver a unidade das Escrituras, nós vamos ver que como é que pode, né, as profecias sendo cumpridas. Olha uma autoridade, né? O próprio Cristo vai citar, eu tive essa experiência na faculdade de pegar o texto de Isaías 9, Isaías 53, Salmo 22 e pedir para pessoas não cristãs ler. Eu falei assim, de quem está falando isso aqui? Não, até eu que não sou crente sei que está falando de Jesus. Eu falei assim, tá, mas o Salmo 22 foi escrito 1000 anos, é um documento histórico, né? Para quem não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, foi escrito 1000 anos antes de Cristo. Como é que você está falando que é de Jesus está falando aqui? Aí tu pega o Isaías 53, ele levou sobre si, ou Isaías 9, que fala, eis que o menino nasceu, da virgem e tal, e você está falando que é de Jesus, foi escrito 700 anos antes de Cristo, esse documento, né? Então, assim, as profecias cumpridas são evidências que a Bíblia é a palavra de Deus, etc. e tal, né? A unidade foi escrita num período de 1600 anos, 3 idiomas diferentes, em continentes diferentes, por aproximadamente 40 pessoas. E como é que ela consegue manter essa unidade? Não virou um microfone sem fio, né? É algo já assombroso para falar. Mas a Bíblia continua sendo um livro religioso de fé. Deus tem um propósito com ela. A Bíblia não é um livro científico, né? A Bíblia contém história, né? Mas ela não é apenas um livro histórico, né? Ela tem um propósito maior. Então, não tem, quando a Bíblia, por exemplo, vai relatar, né? Como não estou dizendo que isso não aconteceu, mas quando você vê, por exemplo, Josué, né, falando, não, e o sol parou, né? Deus registrou, mandou registrar de forma exata. A princípio, mas o sol não é o sol que está se mexendo, é a terra. Então a Bíblia teve erros aí? Não, registrou exatamente, né, como foi a percepção de Josué da oração que ele teve. Ele falou assim, olha, realmente, na ótica do observador. Então, assim, são coisas que já foram respondidas, né, na teologia, que às vezes para a gente não conhecer, né, que eu sei que você conhece, como você falou, foi uma pergunta retórica, e a gente entra em crise quando lê a primeira vez alguns críticos da Bíblia, né? Eu esqueci o nome do cientista, que é um físico, que ele falou que lendo Gênesis, ele falou assim, olha, não estou defendendo aqui, tá, evolução nem nada disso, né, muito pelo contrário, mas eu achei interessante ele dizer, olha, não sou cristão, esse cientista físico, mas se eu tivesse numa comunidade primitiva e eu fosse descrever cientificamente como é que foi a criação, eu escreveria Gênesis. Porque ele vai falar, você vai ver até em Pedro falando, né, na carta, ele vai falar da origem da vida na água. Pedro fala isso na carta dele. E você vai ver em Gênesis o processo. Pô, peraí, água, depois os animais aquáticos, a vegetação. Parece até um processo, parece, não estou dizendo, afirmando, mas você vê que, pela lógica, né, do processo de desenvolvimento, você vê do menor para o maior. A Bíblia segue uma lógica. Mas a Bíblia é um livro científico? Biológico, não. Então, ser inerrante, eu gosto da terminologia do Millar Erickson, onde ele vai trabalhar essa questão. A inerrância é uma inerrância plena, né? Uma inspiração plena, mas não absoluta, onde não pode ter, né, discordâncias históricas ou discordâncias técnicas, porque não foi o objetivo de Deus na Bíblia, né? Pelo menos não sei se... Não, como historiador isso já foi muito debatido, né? Inclusive eu e meus colegas, a gente sempre discute sobre isso. Tem um livro ali, O Nascimento de Deus, eu estava lendo ele, é um livro de um liberal. A gente chama de liberal uma corrente teológica, eu diria até filosófica e não teológica, porque se fosse teológica apontaria para as escrituras, mas é uma corrente filosófica no final do século XIX, que vai dizer que a Bíblia ela é um bom tipo... a Bíblia tipifica ela mesma. É como se fosse assim... Uma vez, vou citar um caso para você entender a grosso modo. Uma menina veio aqui e disse assim, poxa, eu estou tão feliz. Falei, o que houve? Ela falou que no meio de nós, assim, uns 5 anos atrás, 6 anos. Estou tão feliz que a pastora da minha igreja, ela me explicou, até que enfim, ela explicou a abertura do mar, estava naquilo que eu não entendia.
Falei, é mesmo? A Bíblia também já explicou. Ficou uma parede de mar de um lado, né? E uma parede de mar do outro, Moisés e o povo passaram. Ela, não, é um vento oriental que bate. E ele consegue fazer parede. Mas ele bate, ele vai afastando uma água, afastando outra. E eu falei, depois eu chamei ela, né? Eu não sei quantos não vão lembrar desse evento aqui. Aconteceu aqui atrás na outra casa. Eu chamei ela e falei, vem cá, filha, de onde tu tirou essa ideia? O que sua pastora lê? O que ela lê? Paul Tillich, Schleiermacher, o que ela lê? Não sei o que ela lê não, mas achei tão coerente. Eu falei assim, pode ser coerente, mas tem um respaldo histórico evidencial, isso aí o quê? Não, eu acho que é mais cabível. Eu falei assim, você está tirando o milagre, está tirando a ideia do milagre de duas paredes de água se manterem só para ficar mais cabível. Você quer tirar o escândalo da coisa, aí você quer se tornar mais aceitável. Então, na perspectiva do final do século XIX, início do século XX, era muito comum assinalar aspectos como 2 cegos, 1 cego. E aí entrou com 2 mulas, 10 mulas. Na ótica do observador pode ter sido 2 mulas. Mas se o escritor é outro cara, se tem um outro escritor, a ótica dele pode ter sido 3 mulas. Mas o conteúdo biblístico é perfeitamente alinhado. Eu posso dizer como historiador que não existe livro que já foi mais escrutinado do que a Bíblia. Não existe livro que já foi mais examinado do que a Bíblia. Se a Bíblia tivesse um erro que pudesse invalidar qualquer um dos seus pressupostos, já teriam encontrado. A Bíblia é absurdamente bem escrita, se levando em consideração que um cara como Amós trabalhava com boi, e um cara como Isaías era um palaciano, levando em consideração um pós-doctor Paulo e um pescador Pedro. Então, assim, se nós pudéssemos imaginar do que estamos falando, isso não aconteceria em nenhuma academia. Se você entrasse... Vamos pensar assim, com todo respeito, tá? Isso não vai ser uma palavra de depreciação, tá? Mas se entrasse um pedreiro e fosse fazer uma monografia e entregar essa tese de monografia, e se fosse um pós-doctor entregar essa tese de monografia sobre o mesmo assunto, eu duvido que você conseguiria entender unidade conceitual, unidade de pressupostos. Você ia falar assim, esses caras estão falando sobre assuntos diferentes. Então, quando você pega a Bíblia, onde você tem um pós-doctor, como Isaías, como Paulo, e você tem um boieiro e um pescador, e os dois falam sobre a mesma coisa, sem entrar em contradição. Você pode arrepiar os pelinhos do seu braço, você pode falar assim, eu estou pegando algo que não é meramente humano. Né? E a gente pode glorificar Deus por isso, com toda certeza. E eu acredito que, não somente a fala do pastor, mas a retórica do irmão são muito cabíveis nesse momento, falando sobre a Escritura, né? A gente acabou esticando um pouquinho, mas nós estamos aqui diante de um livro de Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida quando eu pego esse livro e eu ouço a voz de Deus. Augusto Nicodemo vai brincar, né? Vai dizer, você quer ouvir Deus falar bem alto? Lê a Bíblia em voz alta. Então eu acredito que nós estejamos diante aqui do maior compêndio doutrinário, moral, pessoal, eu poderia dizer jurídico, quando falo de Moisés, eu poderia dizer histórico, cultural, sociológico, antropológico, psicológico do mundo, e nós não damos valor a isso. E isso aqui é o que Lutero redescobriu e o que eu tenho certeza que todos nós estamos redescobrindo essa tarde. De que a Bíblia é um livro fantástico e de que se foram 1 cego ou 2 cegos, a cruz não foi 1 ou 2 cruzes. E quando nós estamos pensando na Bíblia, quando estamos trabalhando sobre a Escritura, nós não devemos ter medo nenhum, porque as Escrituras são verdadeiras, porque a Bíblia dá testemunho de si mesma, e ela dá testemunho de um mundo. E eu vou dizer mais, caras muito respeitados como Timothy Keller e John Stott acabaram percebendo, na ótica deles, a qual discordo, evolução na Bíblia. E eu discordo, compreende? Eu discordo. Eu creio na criação, do ponto de vista Gênesis 1, 2, tranquilamente para mim, ele completamente aceitável. Tenho certeza que os defendem aqui melhor do que eu essa percepção, como Lucas, mas eu acredito que nós estamos diante de um livro da qual não damos o valor devido. E de que quando apresentamos essas dúvidas que são válidas, é 1 cego, 2 cegos, é o mar que fecha ou o mar que o vento leva, isso é muito normal, a gente pode propor isso. Deus não fica irritado quando eu penso, será que o mar abriu? Deus não entra, Deus não vai tomar Rivotril e vai pro trono falar assim, cara, e o que eu faço com o André agora? Porque ele não sabe se o mar abriu com parede ou se o mar ventou, e aí Deus está lá e Jesus acalmando, abanando o pai, para ver se o pai se acalma. Olha, Deus não vai entrar em crise e não vai tomar Rivotril se eu não crer nele. Quem vai se ferrar sou eu. Deus existe. Deus é real. E a criação e tudo mais, isso é real. Eu não sei se respondeu. A nossa resposta
foi respondida? Foi suficiente? Foi? Tá bom. Oi, Marcos. Eu só poderia falar. Se você poderia falar? Claro, Marcos. Todo esse aspecto do livro de Gênesis, ele quebra um paradigma cosmológico. Ele afirma a origem do tempo, espaço e matéria, que só acho que foi descobrido em 1915 como a descrição do universo. Então foi algo assim principalmente paradigmático, de forma paradoxal, porque Robert Jastrow era um astrólogo que não queria acreditar nisso, o próprio Einstein não queria acreditar que o tempo, espaço e matéria surgiram. Mas é isso que é declarado em Gênesis. E isso é um livro que muitos acham um obscurantista afirmando algo que a teoria da relatividade provou tecnicamente como a realidade do universo. Eu acho isso muito interessante. E a Bíblia é um livro sobre absolutos, né? E como eu estava falando com a Ana Júlia agora há pouco, Platão vai falar que é só possível afirmar relativos a partir de absolutos. Então a Bíblia é um livro que nós só vamos poder tratar em termos de, cara, isso está certo ou isso está errado, se a gente olhar para a Bíblia. Se você olhar para todos os outros livros, você vai ver, um ponto de vista extremamente relativistas, você vai ver que a vida é quase impossível. Se você pegar pensamentos metafísicos como, cara, tudo veio do nada, do irracional, tá? Como é que o racional partiu do irracional e eu posso aqui crer que de fato nós racionalizamos? Nós entramos em crise quando alguém morre, nós nos preocupamos quando morrer, e por que então isso não é tão natural pra gente? Por que não é tão natural morrer, se morrer é natural? Tudo nessa vida, tudo que acontece, se de fato é natural, deveria trazer a nós um certo grau de normalidade. Por que a morte é tão absurdo? Por que o absurdo da morte? Né? A Bíblia explica o absurdo da morte. As Escrituras explicam o absurdo da morte. Por que a culpa nos perturba tanto? Será que a culpa é só psicológica? Será que ela é só um ponto de vista de paradoxo moral? Não. Por que a culpa é explicada aqui? Por que eu fico com tanto medo daquilo que eu não conheço? A Bíblia vai falar de medo. A Bíblia vai falar de tudo. E a Bíblia é tudo para quem busca, né? A palavra de Deus, ela mudou a minha vida quando eu comecei a ler a Bíblia na faculdade. E quando eu fui bombardeado por dezenas de pressupostos de que Deus não existiria, ou de que Deus não era quem ele dizia que era, eu peguei um Novo Testamento, os Gideões, pocket, puxei o pocket, e como no Japeri, 6 horas da manhã, ninguém precisa segurar em nada, você é seguro pela provisão do Japeri, né? A graça que desce sobre o Japeri às 6 horas da manhã é uma graça que você pode ler texto, você é irresistível, é graça irresistível, imutável, você fica assim, irmão, eu vou te falar uma coisa, experiência notável, eu li muito texto no Japeri, porque eu nunca caí, para não dizer que eu nunca caí, eu caí dormindo uma vez, sabe, enfraqueceu, aí quando eu fui ver, quase que essa perna aqui dobrou para o outro lado, tava lá com os Gideões, e aquela biblinha Gideões, ela me ajudou muito. Quando terminou no último dia de faculdade, eu dei ela para um ateu em crise, porque ele estava em crise, ele pensou, cara, a vida não tem sentido, eu vou me matar. Eu falei, Vitor, não faz isso não, irmão. Eu dei para ele, né? Chamava ele de grilo, um negócio desse tamanho magrinho assim. Eu dei para ele, ele falou, cara, mas onde isso vai me ajudar? Eu falei, pô, me ajudou. Eu não tinha convertido ainda não. Aí eu dei para ele, me ajudou, e 1 ano e meio depois, o Senhor me trouxe a ele, e eu sou muito grato pelo Senhor por ter me apresentado a Bíblia, leio todos os dias, e não vou deixar de ler, ensino ela a minhas filhas, elas sabem versículos e mais versículos, não porque são filhas melhores, mas porque eu sei que se eu ensinar, esse negócio um dia vai explodir, e quando eu sento com a minha filha para assistir televisão, eu digo para ela fazer uma comparação daquilo que ela entende como escrituras, e aquilo que de fato é, e agora, graças a Deus, a Olivia já não fala mais coisa do mundo e não do mundo, ela fala coisas de redenção e coisas de perdição. Então a Bíblia, ela define as escrituras de redenção e perdição. Né? Eu sei que eu sou mais prolixo que vocês. Está numa briga aqui dos prolixos, os falantes. Quem vai ganhar? 7h30 termina. Mas aviso a Tamires e o Felipe que hoje não tem nada para eles aqui, a gente vai até aí direto. Mas enfim, eu só queria ler mais um texto das Escrituras aqui, antes de passar para o meu amigo. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse aspecto? Alguém ficou com dúvidas sobre liberalismo teológico? Alguém de alguma igreja liberal que tenha batizado alguém? Não tem. Igreja liberal não batiza. Não batiza. É da tua igreja, cara. Tua igreja. Ah lá, maluco, o Lucas aí bota... O teu pastor, meu irmão, vendo nessa tua cara. Eu cheguei lá na porta e falei assim, eis que eu vejo um homem de branco, né? E logo depois veio o Marcos atrás. Só que um era um homem de branco com a capa preta. Não, mas... Meu Deus.
O Marcos é o Wolverine, irmão. O Marcos já esteve em todas as épocas. Ele aconselhou o Poutinho de escrever. Ele sentou com o Jean-Paul Sartre e falou que não ia dar em nada. Sentar com o Marcos, ele tem, tipo, garras. Eu já gosto do Jean-Paul Sartre, porque eu creio que a tese do absurdo dele, né, pelo menos me levou mais para perto de Deus. Porque ele, na verdade, ele foi um ateu coerente, que ele vai perceber esse relativismo. Ele falou assim, olha, se você não acreditar na Bíblia e não acreditar em Deus, olha, só abraça o absurdo, porque é só o que resta para você. Porque a razão, né, eu usando novamente o Pondé, né, é um Deus fraco demais. Ela não vai conseguir preencher, resolver o problema da humanidade. Existe esse desejo que não pode ser preenchido aqui. E sempre, como eu gosto de homenagear a Isabela Jordão e aproveitar usar a técnica, né, para trazer a atenção dela, né? Vou pegar esse negócio, né? Tudo bem, né? Não, eu ia citar Lewis, agora você acabou fazendo perder aqui o raciocínio. Te peguei. Carteira aqui, Rafa. Lembrei. Lewis usando a psicanálise para poder, né, confirmar, né? Não que se precise disso, mas para dialogar com o mundo, que para a psicanálise todo sentimento, todo desejo que há no ser humano há necessariamente uma forma de se satisfazer no mundo real, no mundo exterior. Então, há uma pulsão dentro de nós que é a fome, existe o alimento. Há uma pulsão que é a sede, existe a bebida. Aí ele vai falar várias pulsões, principalmente, né, como Freud sempre usa esse termo, né, há a pulsão, por exemplo, a questão sexual, existe o sexo. Só que aí o Lewis ele vai dizer, mas eu olho para dentro de mim e eu vejo uma pulsão que nada nesse mundo consegue preencher. Então, segundo a própria psicanálise, isso é uma evidência de que então eu não fui feito para esse mundo, que existe algo além, que só isso pode preencher esse vazio, né, que na filosofia a gente chama de angústia existencial, que só Deus pode preencher, né? Então é interessante. O Sartre ele vai falar, ele é muito bom de se ler quando você fala sobre existência, né? A Ana Júlia tá dando um sorriso ali, tem 12 livros dele, mas é realmente, tô brincando, 13. O Sartre ele vai falar uma coisa interessante, ele vai dizer que a gente tem que discutir o seguinte, a gente vai ter que abaixar a cabeça pelo fato de que as coisas existem ao invés de não. Então a gente vai ter que começar do fato de que metafisicamente as coisas existem e elas têm a forma que elas têm, e a gente vai ter que discutir ela a partir da forma que elas têm, e não com a forma que eu gostaria que elas fossem. Ou mesmo com a forma que eu acho que elas devem ter sido num tempo longínquo, ou que elas podem ser. Não, as coisas são como são. E eu não posso trabalhar com aquilo que de fato não é. A Bíblia é realista. Sobre esse ponto de vista. Ela não é um compêndio racionalista, mas ela é racional. Ela é lógica. Então a Bíblia ela vai trazer o ser humano para uma realidade que de fato existe. Na verdade eu digo trazer porque muitas vezes, a maioria das vezes, né, nós estamos fora da realidade. E a Bíblia nos traz a realidade. A Bíblia nos aproxima do que as coisas são e ela vai dizer, ó, você acha que é isso, mas de fato é isso. Quando você começa a ler a Bíblia e começa a vivenciar a realidade de Deus, você fala assim, cara, de fato é. Né? E eu estava brincando com a Ana Júlia, mas a gente estava conversando agora há pouco sobre coisas assim desse tipo de existência e tal. E quando a gente olha para o mundo, a gente faz parecer que o mundo está numa montanha russa, animadíssimo, e só que no final o trilho acaba. E tá todo mundo pulando. E você é o único do carro que está falando assim, não tem o final do trilho! Não tem o final do trilho! E tá todo mundo indo pro lado. E a Bíblia então ela vai te mostrar que não tem o final do trilho, que vai todo mundo cair pelo mesmo trilho quebrado, enquanto todo mundo tá pagando para entrar na montanha-russa, você tá doido para sair, sabe que não vai dar para sair, que vai ter que ir pro mesmo lugar que todo mundo no sentido de morte, mas a Bíblia ela te traz a consciência do pós-morte, da existência, né? E eu queria agora tratar em Hebreus 4:12 sobre o ponto de vista das Escrituras como aquelas que entra no nosso coração. Hebreus 4:12. E ela vai dividir, e aí dividir é escrutinar, é desnudar aspectos dos mais... Irmãos, já teve pregação que eu achei que tinham me caguetado pro pastor. Pô, não é possível que esse camarada saiba disso. Não, mas ele não sabia. Mas a Bíblia sabia. Então, olha o que está em Hebreus 4:12. Vamos lá? Porque a palavra de Deus, a minha versão Almeida atualizada, é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes
e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta, eu vou repetir, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Que texto espetacular! Vai dizer que a Bíblia, quando aberta, discernida e aplicada, ela consegue dizer o que você está sentindo, o que você está pensando e o que você está escondendo. Quantos aqui já não tiveram a oportunidade, que eu tenho certeza que eu já tive muitas vezes, de terminar um sermão e engolir a seco? Não é só sobre perdão, perdoar ou ser perdoado, não, meu. São situações, às vezes, mínimas. Uma vez um garoto, aqui na Cominical, ele ouviu falar sobre honestidade e tudo mais, e eu falei assim, olha, pirataria é roubo. Aí eu vi o menino assim, 12 anos, sabe, você tem aquele monte de CD pirata lá do PlayStation, O menino já, ele tava, assim, ele tava desesperado e pedindo pra sair, né? Tipo, batendo, deixa eu sair daqui. E terminou a Cominical e partiu numa disparada. Eu falei, esse menino não volta mais. Ele tá até lá da igreja. E aí o que aconteceu foi que na semana seguinte vem ele com um saquinho plástico. Com todos os CDs do PlayStation. Eu nem sabia que ele tinha isso pirata. E ele falou assim, depois que foi dito aquilo semana passada, aí ele botou assim, né? Eu não consegui mais dormir. Tá aqui, ó. 12 anos. Tá aqui. Todos os meus CDs de PlayStation, Deus falando aí. Deus, seus CDs aqui. Receba! Né? Peguei esse. Pronto. Foi Jael? Hã? Pedro. Jael é a profético. É o profético. E aí sabe o que aconteceu? Ele falou assim, depois que eu ouvi aquilo, eu tive uma angústia tão profunda que eu nunca tinha sentido na minha vida. E eu não consegui mais jogar. Depois eu não consegui mais olhar. Depois tudo que eu consegui fazer era jogar num saco, fechar, trazer amarrado e jogar aqui. O poder da palavra. Porque quando entrou no coração dele, entrou e dividiu e discerniu. E de repente, se fosse questionar ele pessoalmente, fosse falar assim, cara, isso é errado. Ah, cara, que errado, cara. Todo mundo compra CD pirata. Todo mundo tem. Pô, tu tem um videogame que tu vai comprar 110, 20, 130, 40 reais um CD, um DVD. Eu não vou comprar, não sei o quê. Entendeu? Mas naquele momento não foi preciso nenhuma persuasão humana. A palavra entrou lá, definiu a resolução dentro do coração dele. O menino fez o que tinha que fazer e ninguém mandou. Ninguém humanamente mandou. A palavra e o espírito da palavra entraram nele. E o Espírito da Palavra está aqui sobre nós. De tal forma que é o Espírito que é capaz de sustentar o casamento dos seus pais. É o Espírito capaz de sustentar o seu casamento quando você pensar que separação e divórcio que não são uma opção para nós. Não são uma opção para nós. Eles vierem e baterem na porta do seu coração. Quando aqueles que aqui não têm namorado, namorada, ou vão ter, ou têm, se sentirem tentados a fazer o que todos fazem. A tocar como todos tocam. E a palavra vai dizer, não dá nada à carne no tocante à sua concupiscência, ou seja, não dê nada à carne de comer. Em Tessalonicenses vai dizer para você guardar o seu vaso e o seu corpo com honra. E aí você vai ler aquilo e não vai ser nojo da pessoa, mas nojo de si mesmo, nojo de querer o pecado que você sabe que destrói, que te deforma. A palavra de Deus ela tem esse sentido, digamos assim, a Escritura tem esse sentido prático de entrar, cortar, trazer o que está lá dentro, jogar à tona e falar, eis aí, eis você. Sem que haja talvez um diálogo conosco entre eu e vocês e a gente conversando depois da Cominical, você de repente vai falar assim, mas ninguém me falou nada, eu fui para casa, eu não consegui dormir. É sobre isso. A palavra de Deus faz isso. E ela fez isso comigo tantas vezes e ainda faz. Quando às vezes eu vou fazer eu vou dizer o simples, mas não para dizer simplório, mas eu vou abrir um devocional para mim. Não é para preparar sermão, não é só para ler, eu quero ler a Bíblia. E aí eu leio aquilo. Aquele que tem uma capa da casa, e eu miserável. Olha sabe, irmão, é uma coisa assim, é desesperador. Eu não sei quanto a vocês não ficam desesperados com a Bíblia, eu não fico ainda. E eu olho para ela e eu falo assim, quando eu olho para o Paulo falando assim, não quanto mais não me moleste. Trago aqui, ó, estigmatas de Cristo, eu falo, meu Deus, eu não fiz. Eu não sofri nada por esse evangelho. Eu penso comigo.
Filosofia é um negocinho. A Bíblia tem esse poder, né? Como diria o Neil Barreto, né? Ela consola o atribulado e atribula o consolado, né? O cara está muito atribulado, ela vai lá e consola. O cara está muito consolado, ela vai lá e atribula. Né? Eu acho que esse é um sentido, né, de Hebreus 4:12 ser também parte daquilo que nós estamos conversando aqui. E resgatar, né, sem ser de uma forma legalista, de acusação, porque todos nós estamos no mesmo barco, né, a palavra, né, eu gosto até desse adágio popular no meio evangélico que fala que a Bíblia é a espada de dois gumes, fica quase do lado. Eu achei isso interessante, né, porque nós estamos nesse mesmo barco, mas hoje a gente precisa permitir que a palavra às vezes nos atribule, né? E tomar cuidado para não usar só a palavra com fins terapêuticos, que é a acusação desse documento de Cambridge, né? Esse Sola Escritura, ele fala que a gente usa a Bíblia só, né, para tentar aliviar. E peraí, às vezes a gente precisa que... A própria Bíblia diz, eu sou aquele que faz a ferida e a sarará. Então às vezes ele precisa cortar e tocar em algumas áreas da nossa vida para ser transformado. Versículo 13 eu acho que o André não leu, eu queria ler. Né? E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Né? Hebreus 4:13. Né? Vamos ter que prestar contas. E nós sabemos, na verdade, nós sabemos disso. A questão é que a gente tenta estar na montanha-russa. Nós tentamos através das emoções. E aí é algo, né? Principalmente eu sou primeiro aqui, né? Que eu tenho que fazer uma autoanálise, mas todos nós, né? O que eu vou a buscar quando eu faço um culto, né? Tradicional, oficial a Deus, o que eu vou buscar, né? Apenas realmente uma terapia, né? Ou eu vou buscar realmente transformação de Deus? Eu vou permitir, né, estar diante da luz de Cristo e ver que, peraí, há áreas na minha vida que vão precisar ser modeladas, trabalhadas, e eu vou descer a casa do olheiro. Né? Mas avançando nessa questão, André, da Bíblia, tem o Salmo 138, versículo 2, que para mim eu acho que é um clássico também sobre as Escrituras. A gente tem falado muito do Novo Testamento, mas você vai ver já no Salmo 138, 2, o seguinte: inclino-me para o santo templo, louvo o teu nome pela tua benignidade e pela tua fidelidade. Mas olha a parte B. Pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Então você vai ver o próprio salmista, né, dizendo que Deus colocou acima de tudo o nome dele e a sua palavra. Então a palavra de Deus, sei que tem algumas traduções diferentes, né? Mas você vai perceber que o próprio Deus, ele exalta a sua palavra, a autoridade da palavra aí, né? E tem um texto que eu registrei aqui também, que está tanto em Marcos 3, vocês abrir, se você não quiser, mas anotar aí, em Mateus 12, que vai dizer o seguinte, né? Os irmãos, né? A Bíblia vai dizer de Jesus, vão até o encontro dele, né? Eis estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Né? E como é que eu vou saber qual é a vontade do Pai que está no céu, se não através da palavra? Então o próprio Cristo, ele vai dizer que vai ser familiar dele, parente dele, né? Da família do reino dos céus, aqueles que cumprem a sua palavra. Então a palavra de Deus está acima de todas as coisas. Cristo vai dizer que, né, sua mãe, seus irmãos, sua família é quem obedece a sua palavra, e é algo que nós precisamos, né, resgatar. Né? Sola Escritura. Onde está a Sola Escritura na sua folha, o último gomo, né, não digo parágrafo que não está dessa forma, mas o último gomo diz assim: a obra do Espírito Santo na experiência pessoal não pode ser desvinculada da Escritura. Está na sua folha. O Espírito não fala em formas que independem da Escritura. A par da Escritura, nunca teríamos conhecido a graça de Deus em Cristo. A palavra bíblica e não a experiência espiritual é o teste da verdade. Como isso é importante nos dias de hoje. Existem irmãos aqui que certamente, eu acredito que muitos, tiveram experiências com Deus e experiências
muito peculiares. Experiências diferentes, singulares. Experiências que talvez fossem relatadas aqui, elas seriam experiências assim... Obrigado. Experiências... Obrigado, Marcos. Ligadas a algo como se fosse o próprio livro de Atos, aquelas coisas que nós vimos acontecer. Fantásticas, coisas fantásticas, né? Eu me lembro da primeira vez que expulsei um demônio no corpo de alguém. Eu saí achando que eu era Paulo, meu irmão. Mas é o que... Não, irmão. Te dizer, não, o que acontece? Eu estava numa escola e foi uma menina, aluna minha, e o caboclo baixou ali, eu falei, rapaz, aí levaram ela toda contorcida para a sala dos professores. E aí todo mundo passando álcool, pô, essa pessoa que era ataque epilético. Um troço lá, passando álcool no pulso. Aí a coordenadora sacou que o negócio era com capiroto e falou assim, resolve aí. Eu falei assim, pô, mas tu não é crente? Ela, mas eu não tô bem essa semana com Deus. Acho que ela tava com o mesmo medo que eu de não funcionar. Eu e ela estavam com medo de não funcionar. Os professores todos cercando. A garota, parecia aqueles monstros que saiu da lama lá do Senhor dos Anéis. Eu falei, cara... E eu falei, o que eu faço agora? Eu falei, aí o Espírito Santo, tu sabe o que fazer? Tu não sabe? Eu falei, não! Parecia Tom e Jerry, né? Conversando com o gato do mal e o gato do bem.